aqui. Um final de semana particularmente muito abençoado, bastante trabalho. Ontem eu tive o privilégio, a honra, a alegria de celebrar o casamento do Guilherme e da Michele. E toda a família estava presente, muitos parentes que vieram de fora para esse tempo. Foi assim, muito precioso. Nossa, foi demais. Foi uma bênção de Deus. E eu quero agradecer o Senhor por esse tempo, por esse privilégio. E hoje também estar com vocês aqui é uma alegria muito grande, uma imenso privilégio estar na presença de Deus, irmãos. Quando nós nos ajuntamos para louvar o Senhor, prestar culto ao nosso Deus, é um tempo singular. É de fato um tempo assim incomparável. E enquanto nós estávamos cantando essa última canção, esse hino, eu aprecio demais esse hino. As palavras desse hino mexe muito comigo, toca muito o meu coração. E um dia, nós estaremos todos juntos, irmãos, lá na glória, nos alegrando de maneira completa na presença do nosso Deus. Gente de todas as tribos, línguas, raças reunidas, celebrando o nosso Deus. Ali já não haverá mais tempo. Eternidade não tem tempo, irmão. É ausência de tempo. Ali não haverá mais choro, tristeza, cansaço, sono. Ali ninguém mais faltará no culto. Não haverá ausências, irmãos, no culto. O nosso culto será eterno. Já pensou uma coisa dessa? Aleluia, meu Deus, meu Pai. Perseveremos até lá. Amém? Perseveremos até lá. Abra sua Bíblia comigo. Isso. Esse tema que está aí da nossa reflexão. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Um texto registrado pelo evangelista João. No capítulo 5. Vou fazer leitura na NVI. Capítulo 5, versos 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Que festa? João não menciona. Os judeus é um povo festivo. Talvez uma das principais festas dos judeus. Mas o fato é que Jesus sobe a Jerusalém por causa de uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande.
Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pois bem, esse é o texto. Essa narrativa bíblica certamente nos conduz a uma reflexão interessante, registrada com detalhes pelo evangelista João. Podemos perceber nitidamente o poder e a graça de Deus atuando juntas. Isso é maravilhoso para atender a necessidade legítima de um paralítico que fazia 38 anos. Betesda deriva de duas palavras hebraicas que pode significar casa de misericórdia ou lugar do derramamento. Escavações encontraram um tanque, olha que interessante, um tanque na parte nordeste da cidade de Jerusalém, que se pensa ser esse tanque destacado aqui no texto, descrito aqui no texto. E um detalhe mais interessante ainda é a quantidade de entradas, de pavilhões que tem ali. 5 pavilhões, 5 entradas, cuja existência já foi confirmada pela arqueologia. Ali, irmãos, nesse lugar, as atenções estavam voltadas somente para o tanque e principalmente para o movimento das águas. E eu fico imaginando a angústia quando eu olho para esse texto, quando eu leio e penso nesse texto, eu fico pensando, dentre algumas coisas, a angústia, a tensão daquelas pessoas que estavam ali precisando de uma cura. Não podia nem piscar. Às vezes a gente conversa brincando com os amigos, né? No momento que precisa de bastante atenção, a gente fala: ó, fica esperto, não pisca não, cochila não, que o trem passa, você fica para trás. Nesse lugar, irmãos, eu imagino isso. Pessoas doentes, cegos, paralíticos, mancos, toda sorte de doença, misericórdia, atentos, focados no tanque, no movimento das águas. Num lugar como esse, eu também fico pensando que o clima deveria ser muito pesado. Eu não sei se você, com certeza todos nós já tivemos experiência de visitar pessoas enfermas. E quando nós nos deparamos com essas experiências, nós percebemos que muitas vezes não só a pessoa está carregando um peso sobre si, mas o clima, a casa, as pessoas que estão inseridas na situação também ficam num clima, num ambiente pesado. Pessoas com dor, sofrendo, pessoas possivelmente, com certeza, desprezadas pela sociedade da época, pessoas desesperadas, pessoas complexadas, carregando em si toda sorte, irmãos, de rejeição, de tristeza, pessoas carregando doenças no corpo e na alma, pessoas que tinham necessidades em comum,
E estavam ali com o mesmo objetivo. Qual era? A espera de um milagre. Dá o nome de um filme. Se não tiver já, né? Acho que deve ter. A espera de um milagre. Eu gosto de assistir aquele filme, chama Milagre no Paraíso. Tem esse e tem aquele outro que eu assisto direto. Eu esqueci o nome agora, do menino que está no lago congelado e o lago... e eles caem, tá com uns amigos. Qual o nome daquele, Davi? E aí o gelo se rompe e ele cai lá dentro. Foi um milagre de Deus na vida daquele menino. Eu gosto de assistir também. E essas pessoas estavam, esqueci o nome. E essas pessoas estavam ali, irmãos, à espera de um milagre. E a outra coisa que eu fico imaginando quando eu entro na cena da narrativa bíblica é o que Jesus pensou e sentiu quando ele entrou naquele lugar. Quando Jesus ele visualizou aquelas pessoas. Quando ele visualizou aquela cena de um clima carregado, de pessoas sofrendo, pessoas desesperadas. Eu acredito, irmãos, que ele ficou comovido. E eu sei que eu posso dizer isso com propriedade, sem medo de errar, porque eu tenho base bíblica para isso. Eu acredito que o coração de Jesus ficou comovido, cheio de compaixão. Porque as Escrituras mostram que o coração de Jesus era movido por compaixão. E compaixão é um sentimento de piedade. Não é um sentimento só de dó, piedade no sentido de dó. Puxa, eu estou vendo aquela pessoa enferma, que dó. Que judiação. Não, compaixão é muito, muito superior a isso. Porque a compaixão, envolve um sentimento piedoso, mas é acompanhado de um desejo de diminuir o sofrimento da pessoa. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o coração do nosso mestre era movido por compaixão. Que coisa maravilhosa, não é? Louvado seja Deus. Mateus 9, 35, 36. Marcos 1, 40, 42, Marcos 8, 1 ao 3, e por aí vai. Tantos textos que registram, que fundamentam essa realidade. O texto diz aqui, nós precisamos prestar atenção nas peculiaridades da narrativa que João faz, porque ele diz que entre a multidão, imagina, irmãos, devia 5 pavilhões, cheio de gente, uma multidão de pessoas frequentavam aquele lugar. Acredito que diariamente, talvez enchia mais nos dias de festa, como foi o caso aqui da descrição de João. Mas o texto diz que entre a multidão estava um homem que chama a nossa atenção. Por quê? Primeiro, porque ele era paralítico, fazia 38 anos. Segundo, porque uma pessoa assim só poderia estar ali através do favor de alguém. Não é como um paralítico anda, irmãos, não anda. Então, lógico, ele precisava de alguém, no mínimo, se fosse magrinho, no mínimo 2 pessoas. Fosse mais rechonchudo, mais forte, precisava talvez de 3 pessoas. Mas o fato é que ele precisava do favor de pessoas para estar ali. Com frequência, talvez todos os dias. Ele precisava de favor de alguém que o deixasse ali e que depois buscava para levar para casa. Eu fico pensando, irmãos, a sua higiene pessoal, sua mobilidade deveria ser precária.
não é? Provavelmente vivia de esmolas de pessoas que circulavam naquele local. E terceiro, ele estava ali provavelmente por duas razões principais que eu destaquei. Primeira, porque ele acreditava que poderia ser curado. E segunda, porque ele havia se acostumado com aquela situação. E diante disso, a pergunta do Senhor Jesus se mostra muito relevante. No primeiro momento, nós olhamos a pergunta de Jesus e a gente pensa, é claro que o cara quer ser curado, que o homem quer ser curado. Mas a pergunta de Jesus, irmãos, ela é muito relevante. E carregada de significado profundo. Verso 6, Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu digo que a pergunta do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador é muito relevante, carregada de significado profundo, porque infelizmente, irmãos, existem pessoas que não querem reagir. Existem pessoas que não querem reagir e muito menos serem curadas das suas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. Elas se acostumam a depender de favores dos outros. Eu não sei se você já conheceu gente assim. Irmãos, além de triste, vou ser bem sincero, e convenhamos nós também, além de triste, é uma situação desagradável. É uma coisa assim que irrita a gente, é ou não é? Não sei se você já encarou situação assim, pessoas assim. É desgastante. E essas pessoas, elas usam seu problema, ainda que legítimo, como uma muleta. Para se aproveitar da disposição do outro e continuar alimentando uma dependência doentia. Ou seja, são pessoas que tornam-se reféns da própria situação. Ela não consegue se libertar daquilo, ela não consegue procurar o caminho da cura, da libertação para aquela situação. Ela simplesmente se acostuma e se torna refém da própria situação. Porém, naquele dia, João também registra, ele não menciona a festa. Se fosse a Páscoa judaica, isso dá um sinal aí que provavelmente o ministério de Jesus excedeu os 3 anos, o tempo de ministério público dele. Mas ele não menciona. Mas estava acontecendo uma festa dos judeus e Jesus estava lá. O texto registra, olha só que interessante, que ele viu o homem deitado no meio da multidão. Jesus viu o homem deitado e soube da sua situação. Provavelmente, Jesus havia sido informado pelas próprias pessoas que transitavam no local, que possivelmente também conheciam aquele homem. Ele não era desconhecido, irmãos. Conheciam ele, sabiam da sua situação, provavelmente, talvez conheciam até a sua própria família. E eles informam Jesus. Jesus, então, se importa com ele. Isso é maravilhoso. Jesus se importa com aquele homem. E o enxergou não como um doente marginalizado,
mas como uma pessoa com suas particularidades, um ser humano digno de atenção, de amor e de compaixão. Irmãos, é assim que Deus nos enxerga. Homens e mulheres, seres humanos criados à sua imagem e semelhança, preciosos para Ele. Às vezes, nós, seres humanos preconceituosos, nós até podemos marginalizar as pessoas, mas Deus não faz isso. Às vezes, irmãos, em grandes centros, quando eu vou para minha irmã lá na capital, em São Paulo, às vezes a gente sai de carro e eu fico assim assustado. Assustado, quantidade de gente marginalizada debaixo das pontes, nas calçadas, nas ruas, jogadas, literalmente abandonadas. E nós passamos, olhamos e a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque às vezes a nossa própria mente, ela começa a alimentar pensamentos preconceituosos ou injustos em relação àquelas pessoas. Tá certo que cada ser humano recebe ou vive as consequências das suas escolhas. Eu falo isso muito para os meus filhos em casa. Se escolhermos certo, a consequência será positiva. Mas se fizermos escolhas imprudentes, escolhas erradas, as consequências serão negativas. Isso é uma lei que não muda, irmãos. É uma regra que não altera. O resultado é consequência das nossas escolhas. E eu fico alarmado de ver essas pessoas maltrapilhas, raquíticas, enfim. Mas Deus olha para essas pessoas, irmãos, com compaixão. O que Ele vê nessas pessoas são seres humanos, criados à sua imagem, à sua semelhança. Eu fico tentando imaginar, a dor no coração de Deus, irmãos. De ver o homem criado à sua imagem e semelhança, o ápice da sua criação, caído, marginalizado. Mas Deus vê a particularidade de cada um. Deus enxerga um ser humano digno de atenção, digno de amor, e digno de compaixão. Dá uma olhadinha comigo lá no versículo 7. Olha lá. A resposta do paralítico. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, ele estava tentando entrar, irmãos. Para um pouquinho e tenta imaginar essa cena, um homem paralítico tentando chegar até o tanque. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Irmãos, essa resposta desse homem ensina uma grande lição. Eu acho que pela primeira vez, vou arriscar, pela primeira vez eu acho que eu visualizei a resposta desse paralítico num outro ângulo. E como é importante a gente enxergar algumas respostas por um outro ângulo. Porque nós podemos aprender uma grande lição. É o caso aqui. Que lição? A lição que evidencia principalmente a compaixão de Deus. O sofrimento do ser humano, olha só isso, o sofrimento do ser humano o impossibilita de exercer compaixão ao seu próximo.
Quando nós estamos sofrendo, irmãos, nós nos importamos com quem? Nós nos importamos conosco mesmo. Quando nós estamos numa situação de sofrimento, seja enfermidade física ou qualquer outro sofrimento que inclui a nossa vida, que envolve aqueles que estão ao nosso lado, principalmente a nossa família, os nossos familiares, irmãos, nós só queremos focar na situação. Nós só, desculpa, nos preocupamos com a situação, com a pessoa envolvida, se for eu ou for outros. E isso nos impossibilita de exercer compaixão ao próximo. Contudo, é isso que eu quero enfatizar. Contudo, a compaixão de Deus sempre é superior às necessidades e aos sofrimentos humanos. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete isso para ela. Olha, a compaixão de Deus sempre é superior às necessidades e sofrimentos humanos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus, irmãos, ele restaura e devolve àquele homem a esperança. Olha que coisa linda. Jesus restaurou a minha vida, irmãos, e me devolveu esperança um dia. Amém? Jesus restaurou a sua vida e te devolveu esperança um dia. Ele devolveu àquele homem esperança e a possibilidade de uma nova vida, de novas perspectivas, de novo ambiente, de um novo mundo. Ele não precisaria, irmãos, mais ser refém da situação. Jesus possibilitou para ele a possibilidade de um novo recomeço. E eu fico pensando, irmãos, como Jesus faz isso na minha vida. Como ele faz isso na sua vida. Dia a dia, ele nos possibilita um novo recomeço. Ele nos dá esperança. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Qual é o milagre que você precisa hoje? Para aí um instante e pensa, qual o milagre que você, que eu preciso hoje? A resposta para essa pergunta talvez seja outra pergunta. Talvez seja outra pergunta. Onde está o seu foco? Onde está o meu foco? Onde você, nós estamos apoiando a nossa esperança? Na sua dificuldade de lidar com o sofrimento, nas pessoas que poderiam te ajudar e não estão te ajudando, ou em Jesus? Onde está o seu foco? Lembrando, irmãos, que milagres, eu acho isso demais. Milagres também envolve a participação humana. Olha que coisa. Milagres, vou repetir, também envolvem a participação humana. O que podemos fazer para cooperar? João 21, aquele episódio que inclusive alguma semana atrás nós estudamos, que narra aquele momento, aquele episódio da pesca maravilhosa. Lembra? Ensina isso. João capítulo 21. Embora, irmãos, Deus, não esqueça isso, embora Deus seja completamente autossuficiente, soberano,
para fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. Milagres também envolvem a participação humana. E também, irmãos, não nos esqueçamos que Deus não fará o que está ao seu alcance e aquilo que envolve a sua e a minha responsabilidade. Deus não fará. O milagre vai acontecer na sua vida quando você se encontrar com Jesus e quando a sua fé estiver focada nele. Porque Ele, e somente Ele, é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Hebreus 12, 2. O milagre vai acontecer quando Jesus for o centro da nossa atenção. Lembra que eu disse agora há pouco que aquele homem paralítico só estava ali à beira do tanque porque alguém o deixava lá e o recolhia todos os dias? Pois é. Agora ele já não precisava mais, pois o milagre de Jesus na vida dele foi completo. Porque o que Deus faz na minha, na sua e na nossa vida, irmãos, é completo. Deus não é como um homem que se arrepende das coisas que faz ou que não faz. E muito menos Deus faz as coisas pela metade, irmãos. Não sei se você já começou a fazer uma tarefa e deixou pela metade e pensou assim, e até falou, depois eu termino isso aqui. Aí fica. As mulheres querem morrer com isso, pede para o marido, troca essa lâmpada que depois eu troco. Passa um dia, 2, ei seu Paulo, hein? Passa um dia, 2, uma semana, tá lá a lâmpada queimada. Arruma esse trinco da janela, né, que quebrou, como é que eu vou fechar? Chover, vai molhar? Pode deixar, depois eu arrumo. Passa um dia, 2, 3, uma semana, um mês, tá o trinco lá quebrado. Ô Senhor, misericórdia. O que Deus faz, irmãos, na nossa vida. Agora tem um outro lado, irmãos. Tem aqueles maridos que a esposa, troca a lâmpada, na hora ele troca. Quebrou aqui a porta, ele vai e arruma. O que Deus faz na nossa vida, irmãos, é completo. Amém? Aleluia. Aquele homem não precisava mais ser carregado. Deus tinha feito um milagre completo na vida dele. Naquele dia ele foi embora andando com as próprias pernas. E é triste, porque um milagre, irmãos, que Jesus fez se torna triste nesse sentido, né? Se torna um problema para os líderes religiosos. Porque Jesus mandou o cara carregar a marca no sábado. Curou e mandou ele carregar a marca no sábado. E na tradição, na lei dos judeus, irmãos, só podia carregar a marca no sábado se tivesse um enfermo em cima dela. Senão, de jeito nenhum. Pastor, então Jesus estava quebrando a tradição dos judeus? Não, Jesus não estava quebrando a tradição dos judeus, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas ele estava mostrando que milagres, que vida humana é muito, muito mais valiosa do que tradição de homens. E vou fechar com isso, eu fico imaginando essas pessoas que levavam o rapaz todo dia, deixava lá e buscava de tardezinha, e fico imaginando essas pessoas chegando lá para pegar ele. Tem que imaginar. Deixava na porta ali, no mesmo lugar, todo dia, toda hora, buscava todo dia, toda hora.
E eles chegando, irmãos, então encontrando o rapaz mais deitado ali, e perguntaram para si mesmo, e talvez perguntaram para alguém que ainda estava ali: ué, cadê ele? O que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus fez um milagre na sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos. Irmãos, eu não sei como é que vocês chegaram aqui. Eu não sei como é que foi a sua semana. Talvez hoje você esteja precisando de um milagre de Jesus. Mas antes de orar por esse milagre, eu quero que você pense na situação em si. E quero que você pergunte para si mesmo: Senhor, o que eu posso fazer para cooperar contigo nessa situação? O que eu posso fazer? Para cooperar contigo, para que essa situação mude, para que eu mesmo, a começar em mim, a mudança. Ore ao Senhor. Agradeça por estar aqui, meu querido e minha querida irmã. Agradeça por estar aqui. Agradeça por essa semana. Agradeça pelo dom da vida. Agradeça porque Deus te escolheu, Jesus te chamou. Agradeça porque o Senhor te ama e olha para você com compaixão. Ele enxerga as suas particularidades. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso amado Deus. O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se importa conosco. Que olha as nossas necessidades como se fosse a dele. Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada. Há tantas lições aqui, Senhor. Há tantas coisas que precisamos pensar, que precisamos digerir a partir da Tua palavra. Ajuda-nos. Talvez alguém aqui entrou aqui hoje não sofrendo de uma enfermidade física, literalmente, mas sofrendo de uma enfermidade da alma. Faz um milagre, Senhor. Talvez pessoas que vão ouvir posteriormente vão ter contato com essa mensagem, com a Tua palavra bendita, e estão sofrendo de alguma enfermidade na alma. Toca, Senhor. Cura essas pessoas. Manifesta o Seu poder, a Sua glória, curando as enfermidades da alma, devolvendo às pessoas a alegria que elas perderam, devolvendo a elas, Senhor, a esperança, concedendo a elas a alegria, a esperança, a possibilidade de uma nova vida, a possibilidade de um novo recomeço. Eu não quero, e muito menos também não quero que os meus irmãos e irmãs sejam reféns dos seus próprios sofrimentos. Pelo contrário, queremos seguir a instrução que o autor da carta aos Hebreus nos deixa, que
queremos caminhar focados em Ti, Senhor Jesus, focados na Sua presença dia a dia, focados na Sua palavra. Queremos seguir a instrução do autor de Hebreus direitinho. Viver com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Derrama sobre nós a Sua graça. Derrama sobre nós a Tua graça. Oramos e agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero deixar alguns avisos importantes, avisos que são também comunicados, avisos e comunicados que são feitos no nosso grupo, para que todos